gravada e eu começo a falar, e eu te passo a palavra. Então, bom dia a todos. Então, é com uma alegria que estou aqui dando abertura, à nossa terceira semana acadêmica de farmácia da Unicesumar, do campus de Curitiba. E é com satisfação que a gente tem alguns convidados muito especiais e importantes para a nossa profissão e que compartilharão conosco seu conhecimento, sua experiência. E hoje, quem dará a abertura para a nossa palestra é o Dr. Jackson, que ele falará sobre novas tecnologias na área farmacêutica. Então, o Jackson ele é farmacêutico, mestre pela pela Universidade Federal de Farmácia. Ele trabalha como gerente técnico científico do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Olá, bom dia. Prazer estar aqui participando com vocês. Agradeço o convite aí da Caroline. E a ideia, então, é a gente falar um pouquinho sobre as novas tecnologias na área farmacêutica. E a proposta é, assim, a gente fazer uma reflexão mesmo, sobre as novas tecnologias, como é que elas têm impactado nas nossas vidas, nos serviços de saúde, e como que elas vão impactar no trabalho do farmacêutico. Então, a gente vai ver que algumas tecnologias que eu vou mostrar, elas já chegaram, já estão presentes nas nossas vidas, e às vezes a gente nem se deu conta ainda direito. Algumas, elas parecem mais distantes, algumas já estão chegando, mas a ideia é a gente fazer uma reflexão, então, sobre como tudo isso vai influenciar e já está influenciando no trabalho do farmacêutico. Então, vou colocar aqui a apresentação. Bom, para iniciar, eu coloquei aqui uma imagem para a gente relembrar um pouco como que estão acontecendo essas novas tecnologias, estão chegando tão rápido, estão mudando tanto nossos hábitos de vida. Se a gente for pensar, não faz muito tempo que quando a gente queria ver um filme, a gente tinha que ir até uma locadora, Tinha que alugar um filme, ir até a locadora, chegava lá, tinha as caixinhas dos filmes, e tinha que ir lá e olhar, ler a sinopse do filme. Os filmes mais concorridos tinha lá uma fila de espera, você não conseguia alugar o filme tão rápido. E depois você tinha que voltar lá para devolver o filme e rebobinar a fita, no caso do videocassete, você tinha que rebobinar a fita, senão levava multa, e se devolvesse fora do prazo também levava multa, e isso é um passado que não é tão distante, e hoje em dia isso já mudou completamente, Hoje, praticamente, as videolocadoras praticamente não existem mais. Todo mundo assiste filmes através dos sistemas de streaming, na internet. Então, já tem várias empresas que disponibilizam esse serviço, e você ali na palma da mão, com o celular, você escolhe o filme que você quer ver, não precisa de fila de espera, não precisa devolver, não precisa rebobinar a fita, e isso foi algo que mudou bastante, nesses poucos anos aí. A nossa forma de ver filmes, e a mesma coisa se aplica à música, a forma que a gente ouve música. As pessoas antes iam até as lojas para comprar um disco de vinil, comprar um CD, e hoje em dia você ouve as músicas na palma da mão, no celular. E se a gente for pensar, tem vários exemplos semelhantes, eu coloquei dois aqui. Um deles são esses aplicativos de transporte privado de pessoas, que também revolucionaram. Essa tecnologia, ela permite um transporte muito mais barato, hoje em dia, muito mais prático. Então, isso levou muitas pessoas até a não terem mais carro, não querer ter carro mais. Antes era um sonho das pessoas ter um carro, quando se formava, queria juntar dinheiro para comprar um carro. E hoje em dia já muita gente opta por não ter carro, justamente para não ter esses custos altos, primeiro do próprio carro, depois de você pagar combustível, pagar seguro, estacionamento.
Então, tudo isso encarece bastante e várias pessoas hoje optam por não ter um automóvel e utilizar só os aplicativos. Isso influenciou, inclusive, no preço, né, de estacionamentos. Antes, para você estacionar no aeroporto ou nos arredores do aeroporto era caro. Hoje em dia, esses preços baixaram bastante. Hoje, os mais jovens, muitos até não têm a habilitação para dirigir, não têm interesse em ter habilitação para dirigir, enquanto antes as pessoas faziam 18 anos, era uma questão de honra, né, você querer ter a habilitação. E o outro exemplo que eu coloquei ali são os aplicativos para você reservar um hotel ou mesmo uma casa, um quarto, uma casa de uma pessoa que você nem conhece, né? Então, se você imaginar no passado, quando você queria fazer uma viagem internacional, por exemplo, você ia até uma agência de viagens e lá eles reservavam para você a sua passagem, né? Compravam a sua passagem, reservavam um hotel para você, compravam uma passagem de trem, compravam um bilhete para você entrar em um museu. E hoje em dia, você pode fazer tudo isso através também de aplicativos de celular. Em poucos cliques, você reserva uma casa, um quarto em uma casa de uma pessoa que você nem conhece do outro lado do mundo. Então, também revolucionou aí a forma como as pessoas viajam, a forma como você consegue alugar um imóvel, né? E é interessante a gente pensar também que nesses dois casos aqui, esses dois exemplos que eu dei, nem no primeiro caso lá dos aplicativos de transporte, eles não possuem frota própria, né? Eles conectam pessoa que tem um carro e que quer fazer o transporte de passageiros com aquela pessoa que precisa do transporte. E no segundo caso também, ela conecta a pessoa que tem um imóvel com aquela que quer uma hospedagem, né? Então, nenhuma das duas empresas possui aquilo que elas estão oferecendo, e sim, elas conectam as pessoas que precisam do serviço com aquela que dispõe do carro ou do imóvel. Então, as tecnologias, elas têm revolucionado bastante aí o nosso modo de vida, né? E hoje em dia, a população, ela quer viver melhor, né? Nós, enquanto população, nós queremos viver melhor, ter uma vida melhor e evitar tudo aquilo de ruim que aconteceu já no passado, né? Que retrata aqui nesse quadro da peste negra. Vocês devem conhecer, ter ouvido falar já do autor do Sapiens, do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é o Yuval Noah Harari. Ele fala em um dos livros dele que no início do século XXI, a humanidade despertou, né, se olhou no espelho e ela lembrou de todos os pesadelos que ela teve já no passado, que eram principalmente a fome, as guerras e as doenças. E ela lembrou desse pesadelo e ela quer, a partir de agora, não sofrer mais, ela quer viver uma vida prazerosa e pelo tempo mais longo possível. E, inclusive, hoje as tecnologias nos ajudam a viver por mais tempo, né? Os medicamentos são um exemplo de tecnologia aí que permitem aumentar a qualidade de vida das pessoas, aumentar o tempo de vida, né? A expectativa de vida. E as tecnologias, então, a gente tem empregado para melhorar. E hoje já se pensa em não morrer mais, né? Como é que a gente poderia fazer para não morrer, para ter uma vida estendida, pelo menos, viver muitos anos, muito mais do que a gente já vive hoje, ou, quem sabe, através de alterações genéticas, quem sabe, se o homem se tornar um ciborgue, né? Se ele tiver umas partes inorgânicas, ele poderia viver muito mais tempo, ou talvez até não morrer. E, inclusive, tem pessoas já estudando formas de você estender tanto essa vida, né? Mesmo de você transferir o conteúdo do seu cérebro para um computador. Dessa forma, aí, talvez a gente conseguiria viver para sempre. Mas, então, as tecnologias, elas têm sido empregadas hoje para o bem da humanidade, para a gente tentar viver pelo máximo de tempo possível e da melhor forma possível. Eu coloquei aqui alguns exemplos de áreas que são bastante impactadas pelas novas tecnologias.
que a gente sempre vê notícias, né? E são áreas que então estão sendo bastante impactadas. Os exemplos que eu coloquei, a área da genética, a área da nanotecnologia, da robótica e da inteligência artificial. Vou mostrar aqui alguns exemplos de como essas áreas têm sido impactadas, como é que elas têm colaborado para essas novas formas aí de tecnologia. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é a tecnologia CRISPR, que é uma forma de você editar o DNA, uma técnica que foi desenvolvida, uma técnica que vem se destacando bastante por ela ser relativamente simples. Então, essa técnica envolve aí o uso de fitas, né, de RNA, em que você associa enzimas que são capazes de clivar o DNA em locais específicos. Então, você coloca uma fita que vai direcionar essa enzima e no local que o profissional deseja cortar esse DNA, a enzima, então, ela consegue fazer esse trabalho e você consegue editar o DNA. Então, isso está sendo bastante útil, né, para pesquisas. Já se pensa em utilizar para você utilizar em doenças genéticas, né, de forma que você pudesse corrigir os defeitos genéticos, e mesmo na agricultura, né, de forma que você tenha plantas mais resistentes, até se estuda utilizar em mosquitos, para que os mosquitos se reproduzam menos e a gente tenha menos doenças causadas por mosquitos. Outro exemplo que eu coloquei aqui são os testes genéticos, que têm sido cada vez mais comuns. Então, a gente tem já empresas aqui no Brasil e fora que oferecem kits para você coletar o seu material e enviar pelo correio para a empresa, e lá eles fazem, então, uma detecção de predisposição que você tem a doenças. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um kit que vem aqui com esse tubo, você coleta a saliva nesse tubo e coloca no correio, e depois você pode acessar o resultado do seu exame na internet, e aí você consegue ver a predisposição a doenças, e dessa forma você pode ter uma prevenção mais precoce, né, sabendo que você tem uma determinada predisposição a determinada doença, você pode ter aí ficar mais atento e tentar detectar já o início dessa patologia. E fora do Brasil também existem esses kits que conseguem detectar até o seu parentesco, né, com os seus ancestrais, de quais regiões do mundo que vieram os seus ancestrais. Então, esses testes têm ficado cada vez mais populares, e talvez no futuro a gente tenha até medicamentos mais personalizados, né? Então, se o teste genético puder mostrar, por exemplo, que eu sou um mau metabolizador de determinado medicamento, né, eu tiver essa informação, o serviço de saúde tiver essa informação, aí pode ser que na hora de prescrever o medicamento, o profissional já vai avaliar qual é o medicamento mais apropriado para mim, já que eu metabolizo mal determinados medicamentos. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi da área da nanotecnologia. É um estudo que foi publicado sobre um nanorobô, né? Eles chamam essa estrutura aqui de nanorobô, em que você infunde isso na veia, né? Então, esse cilindro aqui, que é feito com a técnica do origami de DNA, eles conseguem fazer esse formato aqui de cilindro, tem 2 moléculas de trombina que são colocadas no interior desse cilindro, e aqui a gente tem receptores que detectam células tumorais, tá? Então, esse robô aqui, entre aspas, né, vamos dizer que ele é infundido via endovenosa, e quando esse receptor aqui, esses receptores detectam células tumorais, esse cilindro ele se abre e expõe as moléculas de trombina. Então, com isso, eu acabo tendo um trombo, né, a formação de um trombo, que vai impedir o fluxo sanguíneo chegar nas células tumorais. Então, é um procedimento que eles estão estudando, a viabilidade da gente ter esses nanorobôs aí, dentro do nosso organismo, até lá no livro ali do mesmo autor, do Harari, ele cita isso, que no futuro nós vamos ter nanorobôs patrulhando o nosso sistema imunológico, enfim.
é uma tecnologia aí que pode vir a ser aprovada, né, para tratamento de câncer no futuro, utilizando, então, a nanotecnologia. E outra área que a gente ouve muito falar, que está cada vez mais presente nas nossas vidas, que está presente aqui no nosso celular, cada clique que a gente dá, é a inteligência artificial. Então, hoje, existem páginas na internet em que você consegue fazer, inclusive, análise de sintomas por inteligência artificial. Foi isso que eu trouxe aqui na apresentação. Então, é um site que você entra e ele te faz algumas perguntas, né, para você fazer uma análise de saúde. Então, ele te pergunta o que você consumiu frequentemente, álcool, cigarro, em relação ao seu histórico médico, se você fez cirurgia recentemente, usou opioides, usou sedativos, enfim, ele vai te fazer várias perguntas e, no final das contas, ele vai dizer se os sintomas que você tem, com base em todo esse histórico aqui que você respondeu, se é um caso grave, né, se pode ser uma situação grave, ou se aparentemente é uma situação mais simples, que você não corre risco, e ele vai te dar uma sugestão do que você deve fazer com base nisso que você respondeu. Também na área da inteligência artificial, hoje a gente já tem aplicativos que detectam imagens, né, na área de inteligência artificial está sendo muito empregada nos exames por imagem. E nesse caso aqui é um aplicativo de celular em que você tira uma foto da sua pele, um local que você tem ali, algo irregular na sua pele, né, que você tem temor que possa ser alguma doença em andamento. Então, você pode fazer uma imagem daquela, tirar uma foto, né, da sua pele, e essa imagem vai ser enviada para um banco de imagens da empresa. Ela vai fazer uma comparação, o próprio sistema compara a imagem que você tirou com o banco de dados que eles têm, e vai te dizer se aquilo é algo preocupante ou não, e segundo aqui a empresa, posteriormente vai ser analisado ainda por profissionais médicos que vão dar também um feedback, né, sobre a imagem que foi feita. Então, segundo aqui o próprio aplicativo, eles têm hoje mais de 1.200.000 usuários, já foram tiradas mais de 3.500.000 fotos, e eles já conseguiram detectar mais de 40.000 casos de câncer de pele. Tá? Então, um exemplo aí de como a inteligência artificial utilizada num aplicativo de celular, você consegue ter uma ideia do seu problema de saúde e, em alguns casos, até detectar uma doença precocemente. E, como eu falei, então, né, tem sido cada vez mais utilizada a inteligência artificial nos exames de imagem. Então, como que é feito? Você pega imagens e alimenta um banco, né? Então, por exemplo, tomografias, lá você vai alimentar o seu aparelho com várias imagens de tomografia e vai incluir quais foram os problemas detectados naquelas imagens. Então, dessa forma, o computador vai aprendendo a relacionar a imagem com o problema que foi detectado. E hoje, os equipamentos mais modernos, quando sai ali, na hora que você já faz o teste, já sai uma sugestão do próprio sistema, né, do que pode ser aquilo ali, ou ele vai dizer para o profissional que está avaliando, para ele prestar atenção aqui em uma determinada área, porque a aparência daquela imagem, quando associada com outras imagens do banco, sugere que pode ter algum problema em determinada área. Então, isso vem sendo cada vez mais comum. Alguns aparelhos desses até já sugerem tratamentos com base no resultado da imagem. Então, é uma tecnologia que vem sendo aí bastante utilizada. Aqui é um sistema que vem sendo desenvolvido com base na imagem de fundo do olho. Então, hoje, para o profissional de saúde fazer uma análise de risco vascular, risco cardiovascular de um paciente, ele pega lá várias informações desse paciente, né? A idade, o histórico de doenças dele, níveis de lipídios, pressão arterial, índice de massa corporal, e estão estudando uma forma de você, com base nessas imagens de fundo de olho, que detecta aqui várias regiões, né, oculares, inclusive aqui os vasos sanguíneos oculares, com base nessa imagem aqui, você
conseguir já ter um prognóstico do risco cardiovascular desse paciente. Então, a tecnologia ainda em desenvolvimento, mas que vai poder ajudar com uma simples imagem aqui do olho, você ter já uma ideia do risco cardiovascular de um determinado paciente. E também no desenvolvimento de novos fármacos. Então, a inteligência artificial, ela está sendo utilizada pelas grandes indústrias farmacêuticas, né, que estão se associando a empresas de tecnologia, para tentar utilizar robôs, né, sistemas aí de inteligência artificial, para projetar novos medicamentos que podem vir a chegar no mercado. Então, esses sistemas, eles têm lá uma enorme base de dados de moléculas, né, que já existem, e você pega lá alvos potenciais que poderiam ser atingidos aí, né, por medicamentos, né, para tratar determinadas doenças, e aí, com base nesses alvos, e utilizando todo um banco de dados de moléculas disponíveis, o robô pode dizer aí quais dessas moléculas seriam mais apropriadas para atingir aquele alvo, que seja, por exemplo, uma enzima, né, ou uma outra biomolécula aí no interior do nosso organismo. Então, a inteligência artificial tem sido empregada também pela indústria farmacêutica para tentar desenvolver novos fármacos. E aqui eu coloquei alguns parâmetros que provavelmente estarão presentes na saúde aí no futuro. Então, quando a gente pensa em como vai ser a saúde no futuro, a gente pensa nesses 4 itens aqui. O primeiro deles é a descentralização. Quer dizer o quê? Que o paciente, ele não vai precisar necessariamente estar no mesmo local físico que está o profissional de saúde. Ele pode ser atendido à distância, por exemplo, ele pode fazer um exame à distância, porque eles vão estar interconectados. Então, essa descentralização ela é possível por causa da interconexão. Então, o paciente está em outro local, está na casa dele, e ele está fazendo um atendimento com um profissional de saúde à distância, eles estão interconectados, ele pode fazer um exame e o resultado também vai ser acessado à distância. Então, a internet permite essa descentralização. E também nós podemos ter uma personalização maior da saúde. Por quê? Hoje nós temos tecnologias que permitem você personalizar o cuidado ao paciente. Então, se eu sei que determinado paciente ele tem um risco maior de determinado problema de saúde, ou se ele já tem algum problema de saúde, eu posso personalizar uma tecnologia para fazer um monitoramento desse paciente, por exemplo. E a automação, que está também cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Não é de hoje, já há muitos anos que os robôs vêm tomando aí posição no mercado de trabalho, e aqueles trabalhos que são repetitivos, eles vêm sendo substituídos aí da atuação humana por robôs, por máquinas. Então, são essas 4 características aí que chamam a atenção e que eu gostaria de debater um pouquinho com vocês, né? Descentralização, interconexão, personalização e automação. Então, a gente pensando aí no nosso paciente, que eu tentei retratar aqui, né? De que forma que o nosso paciente vai se beneficiar das tecnologias aí que estão chegando e muitas já chegaram. A primeira delas é o atendimento à distância, então relacionado lá à descentralização e interconexão. Os pacientes hoje já são atendidos à distância, principalmente agora com a pandemia do coronavírus, acelerou esse processo das consultas online, né? Então, hoje tem empresas que oferecem a consulta à distância, o Conselho de Medicina autorizou, né, e outras normas aí nacionais autorizaram a realização de consultas à distância. É lógico que nem sempre você consegue um atendimento à distância, né? Muitas vezes você precisa de atendimento presencial para que o profissional de saúde possa tocar o paciente, possa fazer um exame físico, possa analisar sinais e sintomas. Então, nem sempre a consulta online é a melhor opção, mas ela ajuda bastante e provavelmente veio para ficar. Então, já temos aí empresas de planos de saúde que oferecem, né, que fazem propaganda, divulgando que você tem acesso
online aos profissionais de saúde. Tem empresas na internet que oferecem serviço de orientações médicas online. Então, você entra lá, se cadastra e você consegue um atendimento aí por um profissional da área da saúde. Inclusive, aqui o governo do estado do Paraná, agora, durante a pandemia, oferece também a telemedicina pela internet, né? Então, você se conecta aí no celular, no aplicativo, que é oferecido pela Secretaria de Estado da Saúde, e você consegue atendimento. Então, se a pessoa tem sintomas de coronavírus, ela pode entrar em contato através desse sistema aqui, ela não precisa se deslocar, né, sair de casa, ter contato com outras pessoas, ter possibilidade de espalhar a doença para outras pessoas. Então, ela pode fazer a consulta online através do aplicativo aqui da Secretaria de Saúde. E o tipo de atendimento vem se expandindo para várias áreas. Então, tem empresas que oferecem farmacêutico para fazer atendimento. Essa empresa aqui, que é da área de planos de saúde, né? Ela oferece um farmacêutico que fica disponível online para você esclarecer dúvidas sobre medicamentos, e oferece outros serviços também, não só do farmacêutico, mas de dentista, assistência nutricional. Então, vários tipos de serviços estão sendo oferecidos à distância hoje, você poder se orientar com um profissional da saúde à distância, sem estar necessariamente no mesmo local físico. E isso tem impactado, inclusive, no trabalho do farmacêutico na farmácia, né? Porque o farmacêutico passou, então, a receber receitas digitalizadas, né? Receitas online. Então, vamos pensar aí que, agora, durante a pandemia, foi permitido o uso da teleconsulta. Então, o paciente não vai até o consultório para fazer uma consulta com o médico, e, da mesma forma, ele não vai até lá para pegar a receita, né? Então, se esse profissional prescrever um medicamento para esse paciente, essa receita está sendo enviada também no e-mail dele ou no celular. E é uma situação nova para nós farmacêuticos, né? Relativamente nova. Porque agora nós temos que validar essas receitas. Então, uma receita que foi emitida online, ela não é uma receita que foi simplesmente escaneada, não é uma foto de uma receita. O farmacêutico, quando recebe na farmácia esse tipo de receita aqui, vai ter que verificar se ela é autêntica. Então, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, essa receita, ela tem uma assinatura eletrônica que é certificada pelo ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas do Brasil. Então, o profissional que emite a receita, ele tem que ir lá se cadastrar no ICP Brasil, e ele vai ter uma chave, então, para que ele possa assinar digitalmente esse documento. Então, pela nossa legislação hoje, todos os documentos que são assinados digitalmente, dessa forma que utilizamos o sistema ICP Brasil, são documentos reconhecidos, né, que têm a sua autenticidade reconhecida. Então, quem emitiu o documento não pode dizer que não foi ele. E, da mesma forma, o profissional que emitiu esse documento, ele tem a garantia que nada aqui foi alterado. Se acontecer uma alteração que seja um espaço diferente do que ele deixou aqui, já você não consegue confirmar, já não vai bater aqui a chave que foi dada para esse documento. Então, é uma forma de garantir para o profissional que emitiu a receita que realmente aquele documento foi o que ele fez, que não teve nenhuma alteração, e para o farmacêutico que está lá na farmácia, ele também tem a garantia de que esse documento é válido e foi emitido por aquele profissional que é habilitado para prescrever esse tipo de medicamento. Então, é algo aí que nós, enquanto farmacêuticos, estamos tendo que nos adaptar nessa nova realidade de lidar com receitas aí digitais. Então, hoje, no site do Instituto de Tecnologia da Informação, que é um órgão governamental, você tem lá como acessar, né, como médico, como farmacêutico e como paciente, e verificar como é que funciona esse sistema hoje. Então, o farmacêutico recebendo essas receitas da farmácia, ele vai ter que acessar a internet e vai ter que autenticar aquele documento, vai ter que confirmar se ele é verdadeiro, se ele foi emitido mesmo por aquele profissional, e aí ele vai poder fazer a dispensação para o paciente. Além dessa metodologia aqui de validação,
aqui no Paraná nós temos um sistema também que foi desenvolvido pelo Conselho Regional de Medicina, que foi autorizado agora durante a pandemia, para utilização também pelos médicos. Então, é um sistema bem simples, né, que todos os médicos, através do seu registro no CRM, eles conseguem um login e uma senha, eles entram no sistema, fazem a prescrição, e aquela receita vai para o celular do paciente ou para o e-mail do paciente. E o paciente pode enviar, então, essa receita para a farmácia, também pelo meio digital, né, através de um e-mail, através de um arquivo mesmo, pelo aplicativo de conversa. E o farmacêutico, ele vai analisar aqui a chave de validação, então toda receita emitida pelo sistema do CRM, ele tem essa chave de validação, que vai constar na parte de baixo da receita, e o farmacêutico, com essa chave aqui, ele vai validar, então, que aquela receita realmente foi emitida por aquele profissional, que não teve nenhuma alteração nela. Inclusive, já teve um caso relatado de uma falsificação, né? Quando o farmacêutico colocou esse código aqui, ele detectou uma falsificação, que a pessoa tinha incluído novos medicamentos na receita que não tinham sido colocados pelo prescritor. Então, com isso, você consegue garantir a autenticidade da receita, e nesse sistema aqui do CRM, inclusive, o farmacêutico consegue interagir, ele consegue informar os medicamentos que foram adquiridos na farmácia, né? Então, de forma que essa receita não seja utilizada novamente. Então, a dispensação, no momento da dispensação, o farmacêutico vai ter um campo específico para o farmacêutico dizer quais medicamentos que foram atendidos na farmácia. E aí a pessoa não vai poder utilizar novamente a receita. Esse sistema aqui, a gente teve uma participação até, né, nós aqui do Conselho de Farmácia, participamos aí de discussões junto com o Conselho de Medicina, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, para chegar aí num modelo que fosse aí mais interessante possível para uso pelos profissionais e que principalmente permitisse as pessoas a não precisar sair de casa, né, se expor o mínimo possível na rua para fazer uma consulta e para adquirir um medicamento. E não só o atendimento médico à distância na forma de uma consulta está sendo possível, mas já existe uma perspectiva de serem feitas cirurgias à distância. Então, a gente vê aqui nessa imagem robôs, né, que poderiam ser empregados, cirurgia à distância. Então, o profissional está aqui em um local físico, distante do paciente, o paciente está lá em outro local, mas através desse robô, o profissional pode fazer a cirurgia no paciente que está lá à distância, né, operando aqui as funções oferecidas por essa máquina. Então, existe aí uma perspectiva de que as cirurgias também possam ser realizadas à distância, não só as consultas aos pacientes, mas também cirurgias. Então, se a gente for pensar aí em áreas mais remotas, né, que tem dificuldade de ter profissionais que sejam especialistas em determinadas cirurgias, esse tipo de equipamento aqui poderia ser bem interessante para, em parte, aí, resolver esse problema da falta de profissionais em determinado local. Então, a gente viu aí a possibilidade de atendimento à distância, que é uma realidade que a gente está vivendo já durante a pandemia e que provavelmente veio para ficar. O que mais o paciente pode se beneficiar das novas tecnologias, dessa descentralização do atendimento? Ele pode realizar um exame fora do ambiente do laboratório, também é algo que já acontece hoje. Hoje nós temos já vários equipamentos que são portáteis, que são utilizados fora do ambiente do laboratório clínico. Então, hoje nós temos equipamentos que são de autoteste, que eles são adquiridos pelo próprio paciente, né? Por exemplo, o glicosímetro, que é muito comum as pessoas terem em casa, quem tem diabetes, né, tem o glicosímetro em casa, você faz o monitoramento em casa dos seus níveis de glicemia. E, além disso, você tem equipamentos que são de uso profissional, diferente do
glicosímetro, que é de uso por pessoas leigas, você tem equipamentos que são de uso profissional e que podem ser tirados de dentro do ambiente do laboratório para fazer um exame do paciente. Então, com isso, você possibilita que, tendo um laboratório responsável por esse equipamento, ele seja tirado lá de dentro, o equipamento seja levado, por exemplo, para a beira do leito, na UTI, para fazer um exame no paciente que está internado, que seja levado, por exemplo, para uma clínica, para que possa ser feito na clínica, para que possa ser feito dentro da própria farmácia, né? Então, isso tem acontecido já, esses equipamentos estão sendo utilizados em farmácias, em vários locais, para determinação de parâmetros laboratoriais. Aqui eu coloquei um exemplo, então, de o que já acontece, né, de a gente ver o próprio poder público realizando exames em um local aberto, né, um local público aí, na rua, uma calçada, várias campanhas, por exemplo, para doenças sexualmente transmissíveis, como esse caso aqui. Então, tem um veículo do poder público que foi colocado lá num local, aqui numa calçada, para atender a população, para fazer testes de HIV, né? Então, um laboratório que é o responsável, né? Você tem um laboratório de análises clínicas que vai ceder o equipamento para que o exame seja realizado à distância. E aí o poder público consegue fazer exames em larga escala, né, na população e detectar aí doenças, como é o caso aqui, a doença sexualmente transmissível, outro tipo de doença que muitas vezes a pessoa tem e não sabe, e ela pode, inclusive, estar contaminando outras pessoas, né? Então, é possível hoje você fazer esse tipo de exame. E para nós, no caso das farmácias, tem sido aí comuns o uso, tem sido comum aqui o uso de autotestes, de testes rápidos, tem sido empregados em farmácias agora durante a pandemia do coronavírus. Então, a gente vê várias farmácias aí que estão disponibilizam os testes para as pessoas fazer. O teste rápido, ele é realizado também pelo profissional de saúde, é um teste em que o resultado sai em poucos minutos, né, geralmente entre 15 e 30 minutos, você já tem o resultado, então por isso que eles são chamados testes rápidos, mas ao contrário dos autotestes, eles são de uso profissional, enquanto o autoteste, ele pode ser feito pelo próprio paciente, o teste rápido, ele é de uso profissional. Então, nós temos hoje a legislação que permite as farmácias realizarem o teste rápido para o coronavírus. Então, as farmácias aí têm se destacado agora durante a pandemia fazendo esses testes, né, oferecendo. Muitas fazem sistema de que você fica no carro mesmo, né, você não desce do carro. Então, o teste precisa ser feito pelo farmacêutico. O farmacêutico aqui que a gente vê nas imagens, todo paramentado, né, afinal ele vai estar aqui atendendo pessoas que podem estar com coronavírus, então ele tem que estar todo paramentado para fazer o teste, ele realiza o teste e dentro de poucos minutos o resultado é informado ao paciente. Então a legislação ela prevê que seja feito toda uma análise pelo farmacêutico, né? Não é apenas uma comercialização de testes, mas sim o farmacêutico ele tem que estar presente ali no momento, realizando o teste. Ele tem que conhecer os testes disponíveis, ele tem que verificar com o paciente se é o momento adequado para realizar o teste. Então, muitas vezes, os sintomas são muito recentes e não é o momento de fazer um teste de anticorpos, né? Então, o farmacêutico tem que fazer essa avaliação e, se for o caso, ele vai explicar para o paciente, olha, não é o momento ainda da gente realizar esse teste. Então, o farmacêutico ele está habilitado a realizar esse procedimento, mas tem que ser feito com conhecimento e esclarecendo aí bem o usuário, tanto verificando se é o momento correto, quanto orientando após o resultado, né, como o usuário vai se portar perante aquele resultado que foi dado para ele, tanto positivo quanto negativo. No caso, reagente ou não reagente, né, porque não é um teste diagnóstico, mas sim ele vai auxiliar os profissionais aí a ter uma ideia do quadro daquele paciente. Então, nós vimos aí a possibilidade de atendimento à distância, de realização de exame fora de laboratório.
também hoje nós temos a possibilidade de entrega de medicamentos em domicílio. Essa possibilidade já existia na legislação, mas ela vem acontecendo de forma cada vez mais tecnológica, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos que hoje ela entrega os medicamentos na casa das pessoas mensalmente, né? Então, aquela prescrição que o paciente precisaria pegar todo mês, ela é enviada diretamente para essa empresa. A empresa, ela pega os medicamentos e ela fraciona e coloca dentro desses envelopes, tá? Então, a pessoa recebe em casa uma caixa personalizada com o nome dela, com o prazo de uso dos medicamentos. Então, nesse caso aqui, os medicamentos vão ser utilizados de 30 de setembro até 29 de outubro. Aqui consta quais medicamentos que estão dentro aqui da caixa: medicamentos sob prescrição, medicamentos isentos de prescrição que a pessoa utiliza. E aí ela vai utilizar esses envelopes para utilizar os medicamentos no horário que está aqui pré-determinado. Então, no dia 6, né, em um determinado dia, né, não aparece aqui, por exemplo, esse aqui, ó, dia 13 de agosto, às 8 da manhã, na segunda-feira, o paciente vai utilizar a metformina, losartana, omeprazol e vitamina D. Então, já está tudo dentro desse envelope aqui, os medicamentos já fracionados, que ele vai destacar, então, o envelope às 8 da manhã, no dia 13, na segunda-feira, e vai utilizar esses medicamentos que estão aqui. Depois, às 6 da tarde, ele vai utilizar esses outros medicamentos. Então, a empresa oferece essa comodidade para os pacientes, e você receber em casa mensalmente os medicamentos de uso crônico, né, que você já faz uso, de forma, então, que você não esqueça, que você não tenha que se preocupar em comprar esses medicamentos mensalmente, porque eles já vão ser entregues na sua casa. E, segundo o próprio site aqui na internet, eles não cobram para fazer esse serviço. Então, você vai pagar só o preço dos medicamentos, né, que você está adquirindo, mas o serviço deles de fracionar e entregar nessa caixa não é cobrado. E eles colocam aqui as informações de que você tem acesso ao farmacêutico. Então, sempre que houver alguma dúvida, você vai entrar em contato com o farmacêutico, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a qualquer momento, você pode entrar em contato com o farmacêutico. E se a farmácia detectar todas as receitas, né, que chegarem lá, o farmacêutico avalia. E se houver algum problema com a receita, o próprio farmacêutico vai entrar em contato com o prescritor para tentar solucionar aquele problema. Então, seria aí mais uma comodidade para a pessoa de que a farmácia, né, o farmacêutico estaria resolvendo qualquer problema que apareça lá na receita. E aí a gente pode pensar, nossa, mas é algo que está acontecendo em outros países, né, que são mais desenvolvidos, e não parece que vai chegar aqui tão rapidamente. Mas já tem empresa também aqui no Brasil que oferece um serviço bastante semelhante, né, de entregar também os medicamentos fracionados nesses envelopes, de forma bem parecida com o que a gente viu ali. Então, a empresa oferece ali várias comodidades, né, de entrega mensal programada, os medicamentos têm um preço fixo, também você pode ter um acompanhamento do farmacêutico, né, eles colocam lá no site, na internet, que o farmacêutico avalia toda a questão de alergias, então eles garantem que o paciente não vai tomar nenhum medicamento que ele já apresentou alergia, que a dose que foi prescrita está dentro dos limites farmacológicos, que não tem nenhuma interação séria daqueles medicamentos que foram prescritos. Então, a farmácia garante que o farmacêutico faz toda essa análise antes da entrega do medicamento. Então, não quer dizer que essa entrega exclui o farmacêutico do seu trabalho, né, que é fazer toda essa análise. Também o que a gente tem visto é que cada vez mais as empresas estão pensando já em fazer entregas com drones, né? Então, eu fiz um recorte aqui de várias notícias que eu encontrei na internet, de empresas que estão testando fazer entregas através de drones, na Austrália, né, que a gente vê aqui, na Irlanda,
nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, né? Então, empresas, inclusive farmácias, testando já entregas de produtos através de drones. Então, como eu disse, né, a nossa legislação, ela permite a entrega de medicamento em domicílio, utilizando, né, certas regras, e que a utilização de drones aí seria uma maneira tecnológica, mas que não é tão diferente das entregas que a gente já tem hoje. Mas, enfim, aparentemente, aí, em um futuro próximo, nós começaremos a ter entregas de vários tipos de produtos por drones, né? Provavelmente incluindo produtos de farmácia. E olha só, eu coloquei aqui essas imagens de um medicamento que foi autorizado a sua produção através de uma impressora em 3D. Então, ele é uma forma farmacêutica que é parecido com um comprimido, né? A gente não pode dizer que é um comprimido, porque ele não é uma forma farmacêutica igual a um comprimido, apesar da semelhança na imagem aqui, mas ele é produzido através, então, de uma impressora 3D. Então, ele é o primeiro medicamento que foi aprovado lá nos Estados Unidos para produção dessa maneira aqui. Então, lá na indústria farmacêutica, eles produzem esse medicamento, o levetiracetam, que é um anticonvulsivante, através dessa impressora 3D. E a empresa diz que essa tecnologia permite aí várias vantagens. Uma delas é você conseguir colocar altas doses do seu medicamento dentro dessa forma farmacêutica. Então, a gente vê que a dose de anticonvulsivantes, ela varia, né, de um paciente para o outro. Então, muitas vezes, o paciente tem que usar vários comprimidos ao dia para chegar na dose que foi recomendada para ele. Então, através dessa tecnologia da impressão aqui em 3D, a empresa diz que consegue colocar altas doses do produto dentro dessa forma farmacêutica. Além disso, ela se solubiliza muito rapidamente, então, a partir do momento que ela entra em contato já com os fluidos na boca, ela já começa a se dissolver. Então, você tem uma rápida dissolução e, consequentemente, vai ter uma rápida absorção também da substância ativa. E também a outra vantagem é que eles conseguem mascarar o sabor desagradável, né, dos componentes aqui. Então, seria mais uma vantagem aí do produto que é produzido dessa maneira através da impressora 3D. Então, lá na indústria farmacêutica, já é aprovado essa técnica, né, essa forma de produção através da impressora 3D. E aí a gente começa a pensar, será que no futuro as pessoas vão ter impressoras como essa dentro de casa e vão produzir os seus medicamentos dentro de casa? Então, você poderia comprar lá a matéria-prima, né, pela internet, receber em casa e colocar na sua impressora e produzir o seu medicamento dentro de casa, né? Só uma provocação aí, então, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, que talvez aí no futuro a gente tenha algo semelhante a isso. E o último item que eu coloquei aqui é referente ao monitoramento de parâmetros. Então, hoje, a gente já tem várias tecnologias que possibilitam monitorar parâmetros à distância. Quem está acostumado a fazer atividade física sabe que os aplicativos hoje possibilitam, né, vários tipos de monitoramento. Então, para quem faz corrida, faz caminhada, você tem ali aplicativos no celular, ou mesmo esses relógios que fazem o monitoramento de parâmetros. Então, você consegue saber quanto que você fez de caminhada, né, quantos passos você deu, qual a velocidade que você atingiu, qual foi o percurso que você fez, quanto foi o nível de batimento cardíaco desse seu exercício físico. Então, isso já está sendo cada vez mais comum aí entre as pessoas, né? Então, aqui algumas imagens, né, de como que isso fica registrado nos aparelhos, as atividades que foram feitas e ficam registradas. E está sendo cada vez mais comum que você utilize peças de roupa, são os dispositivos wearables, que quer dizer que você veste uma peça de roupa, né, e essa peça vai fazer o monitoramento de parâmetros. Então, é o caso aqui de um relógio que monitora os seus batimentos cardíacos, que monitora a sua pressão arterial, uma peça de roupa que
também faz esse tipo de monitoramento, uma meia que monitora a sua pisada, né? Se você tem alguma dificuldade na pisada, onde você pisa, se é mais com um determinado lado do pé, se tem algum problema com essa tua pisada. Então, está sendo cada vez mais comum a gente ter peças de roupas que fazem esse monitoramento. E não só, então, para os exercícios físicos, agora nós temos aplicativos de celular que fazem monitoramento de parâmetros relacionados à saúde. Então, hoje nós temos no mercado já um equipamento aqui, um implante, que você coloca na pele e ele faz o monitoramento da sua glicemia. Então, para o paciente diabético, principalmente aqueles que têm mais dificuldades, né, com variação da glicemia, você pode colocar um implante desse e fazer um monitoramento da sua glicemia. Se eu não me engano, a cada 5 minutos ele faz uma detecção, ou algo assim. Ele faz uma detecção do seu nível glicêmico e você consegue acompanhar isso aqui em um mostrador, né, que pode ser o seu próprio celular ou pode ser outro dispositivo. Então, você tem como fazer esse monitoramento, esse controle da glicemia. Também nós temos aí tecnologias, como esse relógio aqui, que prevê quando o paciente vai ter uma crise convulsiva. Então, se é um paciente que sofre de convulsões, com esse equipamento aqui, ele vai cadastrar alguns números de telefone, né, que pode ser de um profissional de saúde, que vai ser de pessoas próximas a ele, um amigo, um familiar, e esse equipamento, ele detecta um padrão de comportamento, a pessoa que já prevê que alguns minutos depois ela vai ter uma crise convulsiva. Então, o equipamento aprende isso e poucos minutos, né, pouco tempo antes de a pessoa apresentar crise convulsiva, esse equipamento ele vai disparar um alarme, vai provocar uma ligação do celular para esses números que foram cadastrados. Então, as pessoas que são próximas, familiares, amigos e mesmo profissionais de saúde, vão saber que está próximo de acontecer uma crise convulsiva com esse paciente. Também temos aqui aplicativos que monitoram o sono, né? Então, você fica aqui com o gráfico de quantas horas você dormiu, quantas vezes você despertou durante a noite, se você se movimentou. Então, você consegue esses dados também no celular. Aqui é um dispositivo que monitora a temperatura com o objetivo de prever um possível aí, câncer de mama. Né? Então, você coloca aqui, aplica esse adesivo na pele e ele vai monitorar a temperatura e vai registrar tudo isso em um aplicativo de celular que vai ser monitorado por profissionais de saúde e, com isso, você pode ter uma ideia do risco de câncer de mama desses pacientes. Essa outra tecnologia aqui é uma lente de contato, né, que está sendo desenvolvida e que ela monitora também os níveis glicêmicos. Então, o paciente utilizando essa lente de contato, ele vai tendo um monitoramento contínuo da sua glicemia e isso também fica registrado aí através de um aplicativo de celular. Outro exemplo que eu coloquei aqui é um equipamento, né, um relógio que faz eletrocardiograma. Então, o paciente que tem esse equipamento, ele pode pedir para ser realizado um eletrocardiograma e esse resultado, então, pode ser compartilhado com o profissional de saúde. Enfim, ele pode ter esse monitoramento com um equipamento que ele vai ter de uso, como um relógio aí que tem uma multifunção, inclusive fazer o eletrocardiograma. Também temos empresas hoje que fazem alocação de equipamentos que você pode ter em casa, né, durante algum tempo. Então, se você precisa, se você tem um quadro clínico lá que precisa de um determinado monitoramento, agora durante a Covid mesmo, você pode querer ter em casa um equipamento para monitorar, um oxímetro, né, para monitorar a oxigenação do sangue. Então, aqui, utilizando na ponta do dedo, o equipamento pode te dar o resultado da sua saturação de oxigênio. Então, são equipamentos que você pode locar e ter em casa durante algum período, né, dependendo aí do quadro clínico que você apresente. Então, esse equipamento vai fazer um monitoramento à distância. E hoje nós já temos, inclusive, medicamentos que vêm com biosensores. É o caso desse medicamento que é comercializado nos Estados Unidos, que é um antipsicótico,
e ele vem com um adesivo que você coloca aqui na pele, próximo ao estômago, e cada comprimido contém um biosensor. Então, cada vez que o paciente utiliza esse medicamento, esse adesivo vai detectar que o comprimido chegou aqui até o estômago. Então, você consegue, se o paciente tem um histórico de que tem dificuldade de cumprir o tratamento, você pode monitorar como tem sido esse uso do medicamento dele. Então, tudo isso fica registrado aqui no celular. Na segunda-feira, se o paciente tomou ou não tomou, na terça-feira, na quarta, enfim, fica aqui todos os dias da semana, você pode ver o dia que ele não tomou o medicamento, o dia que ele tomou com atraso. Então, tudo isso fica registrado e você tem esse resultado também no celular, no computador. Também existem aqui equipamentos como esses frascos que a farmácia oferece para o paciente, com os medicamentos que ele vai utilizar, e esse frasco ele consegue detectar o nível de medicamentos que tem aqui dentro. Então, a farmácia fornece o frasco para o paciente, ele leva para casa, e quando está acabando aqui a quantidade de comprimidos, a própria farmácia já fica sabendo, né? Porque o sistema aqui do frasco já informa o computador da farmácia que está acabando aqui os comprimidos que o paciente levou. Então, a farmácia, né, o farmacêutico pode entrar em contato com o paciente para verificar se ele vai continuar o tratamento, enfim, conversar com esse paciente, às vezes até conscientizar ele de que é importante continuar o tratamento. Se a gente for olhar aí nas lojas de aplicativos, a gente tem vários hoje aplicativos relacionados com a área de medicamentos. Então, a grande maioria deles relacionados a você lembrar o horário de tomar os medicamentos. Então, você consegue baixar esses aplicativos e o celular vai te lembrar a hora de tomar os seus comprimidos, tomar aí os seus medicamentos. Então, olha só, tudo isso que eu mostrei são formas de você monitorar o paciente. Então, são vários parâmetros que podem ser monitorados, né? Desde a parte de atividade física, se o paciente está fazendo atividade física, a glicemia desse paciente, a pressão arterial, batimentos cardíacos. A gente viu ali o uso de medicamentos, então, se o paciente tem tomado os medicamentos conforme foi prescrito. Então, tudo isso são dados que o paciente pode compartilhar com o profissional de saúde. Então, não só são dados importantes para o paciente, ter ali disponível, né, para ele avaliar como tem sido o seu tratamento, como que ele tem agido durante determinado período, mas pelo próprio profissional de saúde que está à distância e que, com a permissão do paciente, ele pode acessar à distância esses dados. Então, a gente viu lá o atendimento remoto, né? O profissional de saúde atendendo o paciente de forma remota. Então, ele pode também, nesse atendimento remoto, ter acesso aos dados do paciente de glicemia, de pressão arterial, enfim, de parâmetros que estão sendo monitorados à distância. Então, dessa forma aí, auxilia o profissional de saúde nesse atendimento. E, por último, tá? Estourando aqui o nosso tempo, por último, a automação. Então, como eu falei, né, nós temos hoje, cada vez mais, aqueles trabalhos que são repetitivos, que são meramente manuais, sendo realizados por máquinas. Né? Então, as pessoas estão sendo substituídas por máquinas nesses trabalhos que são mais manuais. Eu coloquei aqui algumas notícias de internet, né? Essa notícia aqui dizendo que, atrás do balcão da farmácia, robôs que fazem o fracionamento de medicamentos estão em alta, né? Tá sendo cada vez mais comum o uso de medicamentos, o uso de robôs, então, que fazem o fracionamento de medicamentos nas farmácias. Eu coloquei aqui um exemplo de um hospital nos Estados Unidos, tem uma matéria aí na internet, dizendo que eles fizeram lá toda uma reforma para incluir vários tipos de robôs, tá? Eles quiseram utilizar bastante tecnologia, então eles investiram aí cerca de 15 milhões de dólares e utilizaram vários robôs, que hoje eles têm um robô que faz a unitarização, né, fazer o fracionamento e o embalamento de medicamentos, robôs que fazem o preparo de soluções endovenosas, robôs que localizam os medicamentos no estoque, e também vários robôs que são carrinhos que se locomovem de forma independente dentro do hospital, né? Então,
são colocados ali as informações e os produtos dentro desses carrinhos, e eles se locomovem dentro do hospital para levar esses produtos de um lado para o outro. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né, das máquinas que fazem o fracionamento dos medicamentos. Esse aqui é uma máquina que faz, a solução endovenosa, né, que ela pega, então, aqui os componentes e faz a manipulação para produzir a solução que vai ser aplicada de forma endovenosa. Então, é um trabalho aqui que o farmacêutico faz hoje, né, mas que em alguns lugares já tem sido feito por robôs. Qual que é a vantagem de você utilizar o robô? O robô, ele erra muito menos que o humano, né, ele não se cansa, ele faz esse trabalho 24 horas por dia, a taxa de erro é muito menor. Então, estão sendo utilizados esses robôs hoje para fazer esse trabalho que também é feito pelo farmacêutico. Aqui são os robôs carrinhos, que fazem esse deslocamento, então, dentro do hospital, inclusive, entram e saem de elevadores, né, eles têm um sensor que localizam os elevadores, localizam o local que eles têm que ir, então são colocados os produtos aqui dentro, e é colocada a informação no carrinho, para que ele seja sozinho, então ele vá para o local que necessita daquele produto. E não só no ambiente hospitalar, mas também nas farmácias comunitárias, também máquinas para você introduzir os medicamentos têm sido utilizadas cada vez mais. Eu tenho um dado aqui dizendo que na Dinamarca, cerca de 70% das farmácias já utilizam esses robôs. Então, como é que eles funcionam? Quando você compra o medicamento para a farmácia, né, quando você vai repor o estoque, você passa esses medicamentos em uma máquina, a máquina faz lá uma imagem do medicamento, registra o código de barras, e ela guarda o medicamento lá no estoque da farmácia. O farmacêutico, na hora da dispensação, ele vai ali no computador, ele faz o pedido do medicamento, o robô vai lá, pega o medicamento no estoque e já disponibiliza ali para o farmacêutico fazer a dispensação. E não é uma coisa que está acontecendo só aí mundo afora, né, mas também no Brasil tem farmácias que já estão testando esses robôs, já tem empregado esses robôs para fazer o seu controle de estoque. E aí fica a pergunta, né, depois a gente vê tanta tecnologia, a gente começa a refletir, será que o farmacêutico ele vai passar a ser um profissional dispensável? Será que a gente não vai precisar mais de ter farmacêutico? E o que a gente vê é justamente o contrário, né, que o farmacêutico ele vai ser mais bem empregado à medida que você tem essas tecnologias. O farmacêutico ele não vai precisar ficar ali fazendo um trabalho manual, que pode ser feito por uma máquina, e ele vai poder despender o tempo dele com uma atividade que seja mais voltada para o paciente, uma atividade que uma máquina não consiga realizar, né? Inclusive nessas páginas na internet que eu mostrei aqui, eles discutem justamente isso, que foi bom para a instituição, foi bom ir para o hospital, fazer todo esse investimento em robôs, possibilitou que o farmacêutico tenha um contato mais próximo agora com os pacientes, realize atividades mais clínicas. Então, acaba sendo bom para a profissão farmacêutica, ele vai se destacar mais, o trabalho dele vai ser mais importante do que aquele trabalho meramente manual, mas que precisava ser feito, né, de você fazer um fracionamento, de você fazer a distribuição dos medicamentos. Então, existe até uma página na internet que você pesquisa se os robôs vão tomar o emprego de determinada profissão. Aí você coloca ali o nome da profissão e essa página te diz se aquela profissão, segundo a análise aqui do próprio site, se ela corre risco de extinção, de os robôs tomarem aquele emprego. E quando você pesquisa lá pelo farmacêutico, a gente vê que, no entendimento deles, é uma baixíssima possibilidade de que o trabalho do farmacêutico seja substituído por um robô, porque as atividades que o farmacêutico faz são muito complexas e não podem ser substituídas por uma máquina, por mais que a tecnologia avance. E aí fica a pergunta para a gente refletir, né? Como que nós, enquanto farmacêuticos, vocês aí, enquanto estudantes de farmácia, como que nós vamos lidar com todas essas transformações que estão acontecendo no nosso dia a dia,
que já chegaram, né? Algumas já chegaram, algumas vão chegar, e como que nós vamos lidar com isso já a partir de agora e também no futuro, quando essas tecnologias avançarem cada vez mais. É isso, então. Finalizo aqui a apresentação e a gente pode discutir aí, conforme nosso tempo aí, né? Se tiver tempo hábil, a gente... Sim, temos tempo sim. Obrigada, Jackson, pela brilhante apresentação. Nossa, eu fiquei aqui imaginando muitas possibilidades. Então, eu acho que você realmente explanou de uma forma muito concisa que a gente não vai perder o nosso campo de trabalho, né? Pelo contrário, eu acho que a gente vai parar de ser, em algumas situações, um balconista 5 estrelas, enfim, para realmente ser o farmacêutico que a gente gostaria e que muitas vezes a nossa infraestrutura não permite nós passarmos o nosso conhecimento que a gente aprende na faculdade, dos nossos cursos. Então, eu acho que a tecnologia vem só a auxiliar o nosso trabalho. E eu vejo também o papel do farmacêutico não só na clínica, não sei se é a sua opinião, né? Até gostaria de saber. Eu vejo que o farmacêutico está também no desenvolvimento dessas tecnologias, que precisa do conhecimento do farmacêutico também nessas tecnologias todas. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você, se você também percebe essa atuação do farmacêutico no desenvolvimento dessas tecnologias. Com certeza, né? É uma área que o farmacêutico vai tomar também, né? Não vai ser a área comum, né, de trabalho de todos os farmacêuticos. Nós sabemos que o nosso campo de trabalho é principalmente a área da farmácia comunitária, a área da dispensação de medicamentos, mas é uma área que o farmacêutico com certeza vai atuar no desenvolvimento de todas essas tecnologias aí, né? Da mesma forma que hoje a gente atua dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria de produtos para a saúde. Então, é a área, sim, que o farmacêutico vai atuar e, com certeza, vai ter um destaque grande, né? Vai ter uma importância muito grande para essas empresas aí, o trabalho do farmacêutico no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu acho que vai ser... Pode falar. Pode, doutora Lívia. Aí, achei bem interessante a pergunta, Carol, pelo seguinte, é de fundamental importância que o farmacêutico também vá para essa área, porque veja só, a partir do momento que você desenvolve tecnologias como essa, você precisa do conhecimento técnico-científico do farmacêutico, né? Não só para o desenvolvimento, na pesquisa, no desenvolvimento e até na regulação. De que forma que esses produtos estão no mercado? Qual é o mecanismo, né, de funcionamento desses equipamentos? A efetividade disso, a acurácia disso. Então, é muito importante e é um campo também que se abre, né, para que nós farmacêuticos também possamos estar atuando. Então, abre também essa possibilidade e é de fundamental importância que nós estejamos juntos para e passo, não só nessa parte regulatória, né, da regulamentação, assim como estamos no desenvolvimento dos medicamentos, né, a gente participa de todas as etapas, desde a sua pesquisa, do seu registro, da indústria, do transporte, até chegar na mão do paciente. Então, vai ser muito importante a atuação do farmacêutico também no desenvolvimento desses produtos. E a fiscalização para ver se de fato estão sendo empregados esses produtos com todos esses requisitos, com todas essas exigências que garantam, né, essa efetividade, a eficácia e a segurança do paciente. Isso aí. E aqui no chat tem muitos elogios pela palestra, Dr. Jackson, então o pessoal gostou bastante. E tem uma pergunta, assim, que até um aluno já respondeu, mas eu gostaria de saber a sua opinião também, se essas tecnologias, você sabe se já estão sendo aplicadas no SUS. Pelo que um aluno comentou, que ele trabalha no SUS, ele falou que está sendo mais aplicado na impressão digital. Os demais ainda não. Qual é o seu conhecimento sobre isso? Algumas sim, a gente sabe que algumas tecnologias têm sido aplicadas.
Uma delas foi a que eu mencionei ali de consulta online, né, que eu vi ali que foi discutido. Então, você tem um atendimento online com um profissional de saúde, agora durante a pandemia. Então, parece que o município de Curitiba disponibiliza também um aplicativo, o governo do estado. Então, é uma tecnologia que passou a ser ofertada, né? Não tenho certeza se antes já existia algum tipo de consulta dessa forma. Mas também a gente vê que os exames à distância, os exames no local que o paciente está, que é chamado point of care, né? Está sendo realizado. Então, também o serviço público está oferecendo, que foi o que eu coloquei também ali na apresentação. Então, a gente vê lá um veículo do poder público parado em um local, fazendo, então, exames para a população. Então, eu vejo que várias tecnologias estão sendo, sim, empregadas. Muitas vezes acontece do poder público, ele tem um pouco de atraso, né? Então, as farmácias, vamos dizer, as empresas particulares, elas acabam buscando tecnologia mais rapidamente, querendo empreender, né, buscando tecnologia em primeiro lugar, e o poder público com um pouquinho de atraso, né, vendo que aquilo realmente funciona, e até pelo próprio processo, né, de você ter que fazer licitações e ter que prestar contas de tudo. Então, a partir do momento que você vê que realmente aquilo funciona, que é útil, aí você pode, sim, despender um dinheiro público, uma verba pública, e implantar aquele serviço para que você consiga atingir várias pessoas de uma forma de qualidade. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer ao Jackson? Oi, tudo bem? Oi, Karina, tudo bem? Bom dia a todos, né? Eu sou a professora Karina. Eu peço desculpas não ter ligado a câmera antes, que eu acabei entrando atrasada na palestra. Mas gostaria de parabenizar o Dr. Jackson, ele foi meu colega de turma, né? É um prazer muito grande ouvi-lo, uma honra, na verdade, né, tê-lo na nossa instituição, mesmo que virtualmente, né, remotamente. Então, fiquei muito feliz, muito grata, né? Em nome da Unicesumar, queria te agradecer, Jackson. E, assim, né, é muito legal a gente, só um comentário para fazer, né, a gente pensar em tantas tecnologias que estão surgindo, né, e que vão nos ajudar, né, usando novamente a tecnologia a nosso favor. Quem sabe, num futuro próximo, né, a gente consiga aplicar, especialmente aqui no Brasil, a nossa tão sonhada atenção farmacêutica, né, que a gente discute tanto, e que muitas vezes, no balcão, na nossa rotina, né, nos falta tempo, né, em função dessa demanda de trabalho que a gente tem, né, que os farmacêuticos têm nos seus trabalhos. Então, espero que isso seja, né, bastante útil para a nossa carreira, para a nossa profissão, e que a gente consiga, né, aplicar mais a clínica no balcão e ajudar mais as pessoas, né, nas suas farmacoterapias, né, isso que a gente sempre espera, que sempre anseia, né, conseguir ajudar o paciente da melhor forma. Então, muito legal, parabéns, Jackson, de novo, adorei te ouvir, e a gente espera que isso seja um sucesso, né, a implantação dessas tecnologias. Pensando em drone, fiquei imaginando um drone chegando que fantástico, né? Muito, muito legal. Parabéns e obrigada, de novo. Jackson, tem mais uma pergunta, né, se você puder responder, se você tiver tempinho aí para responder. Que como o adesivo, ele consegue realizar a detecção do medicamento, e se esse adesivo ele é 100% confiável? Se você sabe essas informações para nós. Bom, obrigado, Karina. Prazer te rever, né? Bastante tempo que a gente não se via, somos colegas de turma. E obrigado aí pelas suas palavras. Bom ver que você também está aí na instituição, né, no Unicesumar. E realmente o que você falou aí, né? É importante que o farmacêutico não seja um mero entregador de caixinhas, né? E isso, acho que as tecnologias, elas vêm reforçar isso. Então, o farmacêutico que for só um entregador de caixinha, ele pode ser substituído por uma máquina, que seja lá como essas máquinas que entregam refrigerante, né? Nem precisaria ter farmacêutico. Se é só para entregar uma caixinha, você poderia ter lá uma máquina que você coloca ali a receita, a máquina lê a receita e te entrega o produto.
Então, se for para ser assim, não precisaria ter farmacêutico. Mas a gente sabe que a atuação do farmacêutico é muito maior que isso, né? E a tecnologia vai permitir, então, que o farmacêutico tenha esses olhos mais clínicos, que ele tenha ações mais voltadas para o paciente, para realmente, desde o acolhimento do paciente, conhecer as necessidades que ele tem, fazer a consulta farmacêutica. Hoje a gente tem várias resoluções do Conselho Federal de Farmácia que possibilitam aí uma ampla atuação do farmacêutico na clínica. Muitos procedimentos podem ser feitos. Então, eu acho que a tecnologia vem ajudar o farmacêutico não precise realizar essas atividades meramente manuais e possa voltar o seu foco assim, para o paciente. E quanto ali ao medicamento, ele é um medicamento que foi aprovado lá nos Estados Unidos. Então, ele tem um sensor, né? Então, você coloca na pele, cola esse adesivo na pele, e com a aproximação do comprimido ali na região do estômago, ele consegue detectar, então, que o comprimido está próximo. Então, é algo confiável porque foi aprovado, né, pela agência reguladora dos Estados Unidos. Então, eles tiveram que mostrar todos os testes de que realmente funciona e que a tecnologia é confiável para você fazer essa leitura. Então, como é um medicamento aprovado, passou por todos os testes, passou pelo crivo, né, da agência reguladora, então a gente tem aí boas razões para confiar. Também acho que, e também vai falar porque se um paciente está, entre aspas, mentindo ou não, né, que não está usando o medicamento. A gente vai conseguir detectar isso. Não fica só no que ele está falando, né? Eu achei isso assim fantástico. O profissional de saúde, ele pode ficar acanhado, né, dizer, não, mas eu estou fazendo o tratamento correto, mas não estou tendo resultado. E ali você consegue ter o dado fidedigno, realmente, se ele está tomando ou não. E às vezes até um paciente que tem alguma deficiência, né, de memória, um paciente mais de idade, que pode ter um problema de memória, e aí não por querer mentir, mas ele pode não se lembrar mesmo se tomou ou não o medicamento. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que a gente finaliza a nossa apresentação. Jackson, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade, você compartilhar conosco o seu conhecimento, super rico, veio só agregar todos nós, não só os alunos, mas eu fiquei aqui deslumbrada com os insights que você me fez assim ter, foi muito, muito, muito legal. E a gente finaliza e às 10 horas a gente volta com a doutora Miriam na outra sala. Tá certo, eu que agradeço, então, fico feliz, e o objetivo era esse mesmo, né, que a gente pudesse refletir, que a gente pudesse ter ideias do que vai acontecer no futuro, como que a profissão vai evoluir, como que o trabalho do farmacêutico vai evoluir. Agradeço aí a todos e até uma próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pela palestra. Tchau, tchau.